Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi isso que João Batista chegou a dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas mesmo assim, João Batista, quando pregava, dizia: raça de víboras. Muitas vezes porque as pessoas não criam, queridos. Ele pregava ali no Jordão para as pessoas serem batizadas, se arrepender ali dos seus pecados. Era um batismo de arrependimento para a vinda ali do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele chegava a dizer: olha, eu batizo com água, eu batizo com água, mas vem um que é depois de mim, esse vos batizará com o Espírito Santo. Esse que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo. Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista, mas ali na idade de 30 anos chegou ali no Rio Jordão, já estava João Batista batizando. Muitas pessoas afluíram ao Rio Jordão para receber o batismo de arrependimento. Mas quando Jesus vem chegando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. As pessoas olhavam, os discípulos de João Batista olhavam: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É esse aí que está diante de mim. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, não sou digno de desatar. Ele não se achava nem digno de desatar as sandálias, as correias das sandálias ali, né? Não se fia digno. É como se ele entendesse que ele era como se fosse um escravo, porque escravo é assim, né? Não era digno de desatar as correias ali das sandálias dos pés de Jesus Cristo, não se sentia digno. Mas mesmo assim ele chegou ali a proclamar e dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ali o Espírito Santo de Deus, na forma de uma pomba, confirmou ali que se tratava do Filho de Deus. O seu: eis o meu filho em quem me comprazo, eis o meu filho em quem me comprazo. Deus também confirmou que se tratava do Filho de Deus, que estava ali sendo batizado no Rio Jordão. E João Batista estava com a missão de pregar e dizer para a humanidade sobre o arrependimento, sobre a vinda deste reino aqui na terra, que Jesus Cristo viria a esta terra para nos conceder salvação. E assim aconteceu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que ele testificasse da luz, para que todos que crescem por ele, não era luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conhecia. Veio para conhecer, e os seus não receberam. E Jesus também, queridos, ele veio para o seu povo, o povo judeu, e eles não receberam. Imagina alguém ser rejeitado pelo seu próprio povo. E foi assim que aconteceu com Jesus Cristo. Imagine nós também, quando nós somos rejeitados pelos nossos familiares. Imagine você ali, sendo rejeitado, não é, pelos seus familiares, não sei por qual motivo, mas às vezes acontecem motivos em nossas vidas que nos faz porque nossos familiares nos rejeitam. E Jesus Cristo estava passando nesse momento na sua vida de rejeição. Imagine a dor no seu coração de saber que o seu povo ali o rejeitava. Quando ele entrava em Jerusalém, teve um momento que ele chorou, querido. Ele entrava em Jerusalém, via aquele povo ali, e olhava aquela multidão de pessoas ali, mas ele começou a chorar. Ele entendia que ele veio para que eram os seus, o seu povo, o povo de Israel. Mas ali ele foi crucificado, rejeitaram ele, foi feito um julgamento ali, e colocaram Barrabás, colocaram Jesus, fizeram ali uma escolha. Olha, quem nós devemos crucificar? Jesus Cristo ou Barrabás? Escolheram Jesus Cristo e soltaram ali o ladrão, Barrabás. E é assim que nós, Jesus Cristo foi rejeitado, nós sentimos a sua própria vida
na amargura da rejeição, ser rejeitado, mas tudo isso aconteceu na vida de Jesus. Mas ele foi fiel a Deus até o fim da sua vida, para que assim o nome do Senhor pudesse fosse glorificado através da sua vida, e também nós fôssemos alcançados pelo perdão de Deus, porque Jesus suportou tudo aquilo na sua vida, suportou todo aquele sofrimento, toda aquela dor, tudo que aconteceu na sua vida foi por nossa causa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha vida eterna. Veja como é o amor de Deus, queridos, para com nossas vidas aqui na terra. Jesus suportou tudo aquilo, rejeição, né, como diz na sua palavra, veio para aquela ser, e os seus não receberam, mas ele sofreu tudo isso, foi chicoteado ali, não é? E sofreu ali, mas mesmo assim ele chegou naquela cruz e cumpriu a missão que Deus assim tinha já determinado na sua vida, para que ele assim cumprisse aqui na terra, para que nós pudéssemos termos a oportunidade aqui na terra de sermos salvos, sermos reconciliados com Deus, porque Jesus venceu por nós naquela cruz. Não conseguimos vencer, nem homem aqui na terra conseguiria suportar, queridos, porque se estava acontecendo ali o peso do pecado que estava sobre Jesus Cristo. Ele levou sobre ele, como Isaías diz, a nossa culpa, o nosso pecado, as nossas dores, e naquela cruz ele estava suportando tudo isso por nossa causa. E nós pecamos, nós merecíamos estarmos ali naquela cruz, mas não suportaríamos o peso do pecado que estava sobre os seus ombros ali, bem porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, queridos. Sem pecado, mas levou sobre ele os nossos pecados. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para vossas almas, porque o meu fardo, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve, ele leva sobre ele, queridos, o nosso pecado, a nossa culpa, Jesus tomou sobre ele, e é por isso que ele pega o nosso pecado e já lança lá no mar do esquecimento. Ele não vai jogar mais na nossa cara, não, querido. Ah, você fez isso, fez aquilo agora, você está condenado. Não, quando nós nos arrependemos, Jesus toma sobre ele o nosso pecado, a condenação que estava sobre nós, Jesus levou sobre ele, queridos. Então nós somos isentos da condenação, e Jesus não vai lançar em nosso rosto, não. Você fez isso, fez aquilo, não vai fazer mais isso, não, queridos, porque ele levou sobre ele a nossa culpa, as nossas dores. Jesus nos isenta da culpa, da condenação, porque nós aceitamos Jesus Cristo aqui na terra e somos reconciliados com Deus. É assim que acontece a salvação. E muitas vezes as pessoas não entendem, né? O perdão de Deus é diferente do mundo. O mundo às vezes não perdoa, não. Quando alguém faz alguma coisa aqui na terra, algum mal aqui na terra, o mundo não perdoa, não. O mundo quer matar, o mundo quer destruir, porque, como o Senhor diz, o mundo jaz no maligno. O mundo quer isso, matar, destruir. Mas quando Jesus, filho, quando Deus perdoa, ele perdoa mesmo. Ele nos isenta da condenação do pecado. É por isso que nós estamos aqui, lançando para vocês também o convite de salvação, porque Jesus tomou sobre ele a nossa culpa, as nossas dores, nos isentando dessa condenação, dessa culpa. Não precisa mais você andar com a sua consciência ali. Ai, irmãos, eu tenho peso da consciência. Entregue ao Senhor os teus caminhos, e ele tudo mais o fará. Confia nele, no Senhor, deixa ele fazer um milagre na tua vida. Não precisa mais andar nesta terra com esse peso na sua consciência, não. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, e ele mais o fará em nossa vida. E assim Deus nos isenta da culpa,
da condenação. E quando às vezes nós pecamos aqui na terra, ainda temos um advogado no céu, Jesus Cristo, né? Se pecares, tens um advogado no céu, Jesus Cristo. Então nós podemos clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Não foi assim que o fariseu ali, né, que entrava ali no templo ali para adorar a Deus, o publicano chegou a dizer: ah, Senhor, eu sou pecador, eu mereço, Senhor, não é ser condenado, eu mereço, Senhor. E o fariseu chegou ali dizendo: ah, Senhor, eu faço bem, eu faço tudo isso, eu mereço, Senhor. Enquanto o publicano chegava ali: ah, Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. E aquele publicano foi ouvido pelo Senhor, ele foi ouvido por Deus, ele foi ouvido pelo Senhor. E assim também nós podemos chegar diante do Senhor e reconhecermos que somos pecadores, sim. Somos pecadores, carecemos do perdão de Deus, do amor de Deus em nossas vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo, estava no mundo. E o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veja que o Senhor continua falando: o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Tudo isso que foi criado no céu e na terra foi feito por Deus. Seja o céu, seja as estrelas, seja o universo, tudo foi feito por Deus, né? Mas às vezes a gente quer explicação científica, foi exclusão a lei, né? E começa a querer explicar através da ciência aqui. A ciência costuma corroborar o que a palavra de Deus afirma. E vocês podem observar, e se vocês pesquisarem direitinho a palavra de Deus, vai ver que a ciência procura explicar a existência, né, da terra e do céu de uma forma diferente. Mas às vezes eles batem com a palavra de Deus. Ah, mas a palavra de Deus diz que o homem foi do céu e a terra foi criado por Deus. Mas que Deus é esse? E começa ali a pesquisar, a questionar através da ciência se existe um Deus criador aqui na terra. Mas às vezes ele bate na palavra de Deus, reconhece: olha, Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. E começa agora, alguns cientistas chegam a concluir isso. No final da sua vida: olha, Deus existe. Deus existe, apesar de tanto estudar aqui na terra, chega a entender que Deus existe aqui na terra. Alguns cientistas, eu não digo todos, mas alguns cientistas chegam a concluir isso no final da sua vida, a existência de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas assim, mas todos veio para crescer e seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus aos que têm seu nome. Como ele diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que têm no seu nome. Então ele continua dizendo aqui que a todos aqueles que creem no Senhor, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então todos aqueles que creem no Senhor, no seu evangelho, na sua vida aqui na terra, para nos conceder salvação, perdão, reconciliação com Deus. Quando nós assim reconhecemos, né, o sacrifício de Jesus naquela cruz para nos salvar, nos conceder o perdão, aí ele chega a dizer isso: mas todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Porque nós somos feitos filhos de Deus, porque nós temos no nome de Jesus Cristo, que tem poder sim, para salvar, para transformar, para libertar, para curar. Deus tem esse poder, queridos, através do seu Filho amado Jesus Cristo, que foi enviado a esta terra com esta missão de nos salvar, de reconciliar. Então nós somos assim chamados filhos de Deus, porque nós cremos nele, e por crermos no Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos chamados filhos de Deus. Essa é a receita que Jesus assim nos ensina, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Há um novo nascimento, nascimento espiritual. Quando ele fala desse nascimento da carne,
não do varão, como ele diz, há o nascimento da carne, do ventre de nossa mãe, mas há o nascimento também espiritual. Então, Jesus Cristo falava já desse nascimento espiritual, os quais não nascem do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. Há um nascimento espiritual, queridos. Esse nascimento espiritual aconteceu ali uma conversa entre Nicodemos e Jesus Cristo. E naquela conversa de Jesus Cristo com Nicodemos queria saber como é que acontecia esse novo nascimento. Jesus explicou, vamos lá para essa passagem, e assim nós podemos assim entender o que aconteceu com Nicodemos ali. Jesus explicou como é que acontecia o nascimento espiritual. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi todo noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vivo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, se aquele que não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha, Jesus não está falando mais nem do sangue nem da carne, não. Ele está falando nascimento espiritual, da água do Espírito. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja que maravilha, o nascimento espiritual que acontece em nossas vidas, quando nós temos no Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso Salvador, nosso Redentor aqui na terra. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja como é que ele explica: o que é nascido da carne é carne. Se nós nascemos no ventre de nossa mãe, nós somos carne, mas existe um nascimento espiritual que acontece em nossa vida quando nós temos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí acontece o nascimento espiritual. Há o nascimento da carne, mas há um nascimento espiritual aqui na terra, e nós assim podemos ser a habitação do Espírito Santo de Deus aqui na terra. Nós passamos a ser, como Paulo disse, olha, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. É por isso que o Senhor fala desse novo nascimento. Só assim o Espírito Santo de Deus ele pode habitar em nosso corpo. Senão, ele não pode habitar. Se haver esse novo nascimento, não pode haver habitação do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Não, porque nós ainda estamos na carne. Para haver nascimento espiritual, como o Senhor diz, é da água e do Espírito, como ele assim nos ensina. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Mas Jesus fala desse novo nascimento, queridos. Nossas vidas aqui na terra, humanamente falando, nós temos uma vida, uma existência aqui na terra, mas aqueles ainda que não passaram pela experiência da transformação, da salvação, da transformação espiritual que acontece em nossas vidas, é um novo nascimento. Tudo isso acontece quando há encontro do homem com o Filho amado, Jesus Cristo. Aí quando há esse encontro, nós assim somos transformados, nascemos de novo, um novo homem agora, uma nova mulher, um novo jovem, que não vai olhar mais para as drogas, não vai olhar mais para a bebedice, não vai olhar mais para a prostituição, porque ele nasceu de novo.
E o Espírito Santo de Deus que passa agora a interceder por nós, por gemidos inexprimíveis, ele passa a falar ao nosso coração: meu filho, não vá por esse caminho, não. Esse caminho vai lhe levar à morte, à destruição, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus, gratuito de Deus, é a salvação em Cristo Jesus. Vá pelo caminho da salvação. Ele passa a interceder na nossa vida agora, com gemidos inexprimíveis, falar em nosso coração e dizer: olha o caminho da salvação, olhar para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Como Paulo assim se expressava, olhando para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. E assim o apóstolo Paulo se expressava, falava desse alvo que nós temos que trilhar, desse caminho que Jesus veio fazer aqui na terra, o caminho da salvação. Eu sou o caminho, ele dizia lá no Jerusalém: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ele já falava ser ele a verdade, ser ele o caminho, né? E a vida aqui, queridos, até chegar ali no céu de glória. É esse o nosso caminho que nós temos que trilhar aqui na terra até chegarmos ali no céu de glória. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não que maravilha que foi dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha, ele faz ainda a comparação. Olha, para você entender como é que acontece a salvação, o vento sopra de um lado para o outro. Você sabe de onde ele vem? Eu não sei. Você sabe? Porque muitas vezes ele vem de um lado, daqui a pouco o vento vem do outro lado. Não sabemos a direção do vento. Nós sabemos que ele vem e ele bate no nosso rosto. E Jesus fazia ali uma explicação da salvação. Olha, você não sabe. O vento sopra de um lado para o outro. Você não sabe a direção do vento. Ah, queridos. Mas Jesus explica ali. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E quando ele respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu é mestre de Israel, não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, o que testificamos, o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como quereis? Se vos falar das celestiais, se vos falei do vento, das coisas terrestres aqui na terra, para explicar como é que acontece aqui a transformação, eu nascer de novo aqui na terra, através do vento. Eu tentei explicar a você coisas terrestres aqui na terra, e você não entende. Você é mestre de Israel, mas você não entende. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você não entende. Na verdade, Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel, não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não creis, como crereis? Se vos falar das celestiais, glória seja dada ao nome do Senhor. Para se entender as coisas celestiais, nós precisamos nascer de novo. Nascer de novo. O que é nascer de novo? É abrir nosso coração e deixar Jesus entrar em nossas vidas. Quando nós abrimos nosso coração, Deus começa ali a transformar, nos espiritualmente. Nós somos transformados, nós passamos a discernirmos as coisas espiritualmente, entendemos o tom de Deus da salvação. Nós começamos a dar importância à salvação, o Evangelho, a pregação do Evangelho. Nós passamos agora a entender o porquê de Jesus ter vindo a esta terra, nos salvar, nos morrer naquela cruz por nós, no Calvário, para nos conceder reconciliação com Deus. Nós passamos a entender tudo isso, porque aconteceu uma transformação em nossas vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor.
ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Lógico. O Senhor Jesus Cristo entrou no céu, foi o primeiro a entrar no céu celestial, porque ele mesmo disse: vou preparar lugar quando eu estiver, e estes Jesus também foi preparar a morada celestial para nós. Então foi o primeiro a entrar ali nos céus celestiais, por isso que ele diz: ninguém subiu ao céu, senão ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Ele agora está no céu, diante do Pai. Né? Ele pode ali interceder por nós, né? Nós aqui clamamos a Deus por salvação, reconciliação com Deus. O Senhor está ali de braços abertos, esperando que nós nos reconciliemos com Ele, aceitando aqui a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho, aceitando a mensagem, né, que transforma o pecador, né, no servo de Deus, na serva de Deus. Ora, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele ainda explica ali o que aconteceu no deserto, como Moisés estava ali reunido com o povo, aquele povo estava ali blasfemando de Deus, mas Deus ali já queria destruir aquele povo. O Senhor diz: olha, Moisés começou a clamar a Deus: ah, Senhor, não destrói o teu povo, trouxeste ao deserto para eles perecerem aqui no deserto. Não, Senhor. Começou a clamar: Senhor, o Senhor diz: olha, faz uma serpente e coloca uma serpente de bronze numa haste, para que quando ele olharem para aquela haste, aquela serpente, aquela mordida daquela serpente seria curada. Então, quando a serpente lhe mordesse, eles olhavam para aquela haste que tipificava ali Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Então Jesus estava falando dessa comparação. Olha, do mesmo jeito que Moisés levantou, né, aquela haste ali no deserto, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas ali não significava adoração, não. Muitas vezes as pessoas confundem: olha, aquela serpente que estava naquela haste de Moisés era para adoração? Não, não era para adoração, não, queridos. Porque nós, mais na frente, no Reis, nós vemos ali que o rei chegou ali, naquele tempo ali, viu aquela serpente, as pessoas estavam adorando aquela serpente. Ele quebrou aquela serpente em pedacinhos. Não era para adorar aquela serpente, não. E aquele povo ali de Israel estava adorando a serpente. Ele pegou aquela serpente, destruiu em pedacinhos, quebrou pedaço por pedaço. Não era para adorar a serpente, mas ali tipificava Jesus explicando: olha, do mesmo jeito que Moisés levantou aquela serpente no deserto, eu vou ser levantado na cruz do Calvário, para que todo aquele que crê na minha vida aqui na terra, aquele que crê em mim, seria salvo. Do mesmo jeito que aquela serpente, quando mordia ali, as pessoas morreriam se não olhasse para aquela serpente que estava ali hasteada naquela haste. Moisés levantava aquela haste com a serpente, as pessoas olhavam e curadas da mordidura daquela serpente. Mas do mesmo jeito, quando eu for levantado naquela cruz do Calvário, todos que olharem agora para Jesus Cristo receberiam dele agora a salvação. Crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo, receberiam agora o perdão de Deus e a salvação. A salvação, glória seja dada em nome do Senhor. É assim que Jesus explicava a Nicodemos: olha, eu vou ser levantado numa cruz, e naquela cruz eu vou trazer para a humanidade a salvação, o perdão de Deus. Porque ali naquela cruz ele consumou a obra de Deus, da salvação. Pai, está consumado. Ele consumou a obra de Deus aqui na terra, da redenção, da salvação, da reconciliação do homem com Deus. Porque o homem estava em condenação. Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus deu receita, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que dá a semente da mulher, mas seria que esmagaria a cabeça da serpente. E assim aconteceu. Jesus veio, tirou ali Jerusalém, chegou naquela cruz, foi hasteado naquela cruz ali, como execução pública.